Olá, viajantes, sejam bem-vindos ao meu castelo. Esse é o nosso terceiro vídeo de liturgia aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as vestes litúrgicas, as vestes mais comuns. A gente vai falar nesse vídeo, depois eu vou fazer outros vídeos sobre a veste talar e sobre outras vestes que não são tão conhecidas. Então hoje a gente vai falar das vestes mais usadas na celebração da missa, dos sacramentos e dos sacramentais. Como sempre, aqui embaixo na descrição vai ficar um índice dos momentos do vídeo, caso você queira pular para alguma parte específica. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos que gostam de liturgia ou precisam dessas informações para atuar na paróquia. A primeira veste é o amito, que é um pedaço de tecido retangular com alguns fios na ponta, que servia antigamente para cobrir a cabeça do sacerdote durante os ritos litúrgicos. A partir do século X, mais ou menos, o amito serviu somente para cobrir o peito, quando surgiu o barrete que cobria a cabeça. Mas algumas ordens monásticas e algumas ordens religiosas até hoje se conserva o costume de cobrir a cabeça inteira com o amito, como se fosse um capuz. A segunda veste é a alva, que é uma túnica branca, uma grande veste branca com algumas pregas que reveste o corpo inteiro. Serve para cobrir a veste talar, ou seja, a batina. Porque a veste talar, a batina, não é uma veste propriamente litúrgica, principalmente para a celebração da Santa Missa. Então ela é totalmente coberta com a alva. A alva e o amito servem justamente para tampar tanto as vestes civis como a veste talar, que é o hábito do sacerdote, seja ela a batina ou o hábito de uma ordem religiosa. Aqui no Brasil a gente tem um induto especial, e em alguns outros países também, para que esse conjunto da alva e do amito sejam substituídos por uma única túnica. Então, em vez de usar a alva e o amito, o sacerdote, o seminarista, diácono ou bispo pode utilizar uma túnica única, que tem a gola até em cima, que cubra totalmente a veste civil ou a veste talar. O terceiro paramento é o símbolo, que hoje a gente conhece como um cordão, mas ele só se popularizou como um cordão a partir do século XV, né? Até então era uma faixa de tecido de mais ou menos uns 6 centímetros, que serve para segurar a alva na cintura do sacerdote e também para segurar a estola, dependendo de como ela é colocada. Esse cordão, ele simboliza também os chicotes que martirizaram Jesus, e ele pode ser ou não da cor litúrgica do tempo, ou ser branco. Então ele pode ser diferente da alva e do amito, ele pode ser das cores litúrgicas. A alva e o amito tem que ser sempre brancos. O quarto paramento é a estola, que é uma faixa de tecido que é da cor litúrgica do templo litúrgico, que tem uma cruz na parte que fica no pescoço, que o sacerdote beija antes de vestir. Tanto nos ritos latinos quanto nos ritos orientais, a estola do diácono é usada na diagonal. E a estola do sacerdote, na forma ordinária do rito romano, ela cai sobre o peito, tanto do sacerdote bispo quanto do padre. Na forma extraordinária, só cai verticalmente sobre o peito se for utilizado por um bispo. Se for utilizado por um padre, a estola é usada em formas de cruz. Ela é cruzada no peito, segurada pelo símbolo. A estola, lembrando, é sempre da cor litúrgica do tempo, então ela pode variar, diferente da alva e do amito. Igual o símbolo pode variar a cor litúrgica. O quinto paramento litúrgico que a gente vai falar aqui no vídeo é a casula, que é o paramento que simboliza a cruz e também a glória de Cristo, todo o sacrifício. E é uma veste específica para se utilizar na Santa Missa. Não deve ser utilizado fora da missa, nem para sacramentos, nem para sacramentais, nem para qualquer outro ato litúrgico. A casula também varia de acordo com a cor do tempo litúrgico. Então ela pode ser de uma das cores do tempo litúrgico, mas a Santa Sé dá permissão para que se utilize a casula mais bonita, mais bem adornada em festas e solenidades que não tenham a cor específica. Então, por exemplo, na festa de um mártir, que seja padroeiro da paróquia, e não tem uma casula vermelha que seja tão bonita quanto as outras, pode-se utilizar uma casula branca ou uma casula dourada no lugar daquela. A casula também, geralmente, tem dois estilos. Tem a romana, que é essa mais quadrada, e tem a casula gótica, que é a mais comum aqui no Brasil. Todo mundo acha que a casula romana é específica para o rito na forma extraordinária, mas ela também pode ser utilizada no rito na forma ordinária. E a casula gótica também pode ser utilizada na forma extraordinária. Nenhuma casula é específica para nenhum das duas formas do rito romano. Qualquer uma das duas pode ser utilizada em qualquer uma das duas formas do rito romano. A sexta veste litúrgica é o manípulo, que é um pano, um pedaço de tecido muito parecido com uma estola, que o sacerdote usa no braço. Na forma ordinária do rito romano, acabou caindo no desuso, mas ele não é proibido. Inclusive, se mantém a oração para a colocação do manípulo
e de qualquer uma das outras vestes que foi falada até agora, vou deixar aqui do lado passando as orações, porque o manípulo ainda pode ser utilizado na forma ordinária também, mas ele é muito mais comum e obrigatório na forma extraordinária do rito romano. A dalmática é uma veste típica dos diáconos aqui no rito romano, então é uma veste que é muito mais utilizada pelos diáconos, mas ela também pode ser utilizada por bispos em algumas cerimônias e até por padres. Ela era, na verdade, uma veste papal, que depois foi se tornando uma veste mais comum aos sacerdotes, aos bispos, e depois se tornou uma veste muito mais específica e própria dos diáconos. Então, hoje, atualmente, se utiliza como uma veste diaconal, é a veste própria do diácono nas celebrações, na participação do diácono na Santa Missa. O oitavo paramento é a capa pluvial ou a capa de asperges, que é aquela capa que o padre utiliza para aspergir. Mas ela é uma capa própria para ser utilizada fora da missa, em atos litúrgicos, em sacramentais, sacramentos, fora da missa. Dentro da missa se utiliza a casula. Então, se o padre for aspergir, fazer a aspersão dentro da missa, ele não deve tirar a casula, colocar a capa, aspergir e depois voltar para a casula. Ele deve aspergir com a própria casula, sem trocar pela capa. Existem raríssimas exceções onde se utiliza a capa durante o rito da missa ainda, como no Domingo de Ramos, ou até mesmo na festa de Corpus Christi, no final da procissão, pode trocar para colocar a capa e dar a bênção com a capa, a bênção final. Mas no geral, na missa se utiliza a casula e não a capa. Fora da missa não se deve utilizar nunca a casula e sempre a capa quando necessário, quando for preciso. Também pode não utilizar a capa fora da missa, mas de preferência, se for optar entre a casula e a capa, o correto é utilizar a capa. Esse costume de fazer a troca da casula pela capa na missa, começou justamente porque na forma extraordinária, o padre, quando vai fazer a aspersão logo no início da missa, já entra de capa e depois ele coloca a casula. Então na forma ordinária isso não é permitido. O correto é que se utilize a casula em todo momento. A cor da capa também varia de acordo com o tempo litúrgico, mas também pode ser utilizada sempre a branca ou a dourada. Não precisa ter uma capa para cada momento do tempo litúrgico, né? Se não for a condição da paróquia, mas se for possível, é ideal que seja uma capa para cada cor do tempo litúrgico. O nono paramento que a gente vai ver hoje é a sobrepeliz, que é muito parecido com uma alva, porém ela é menor, né? Ela vai até o joelho mais ou menos e ela pode ou não ter rendas. Essa veste é utilizada por padres ou bispos que participam da missa sem celebrar, que fazem outro ofício litúrgico dentro da missa, muitas vezes até cerimoniar ou distribuir a Sagrada Comunhão. Eles utilizam por cima da veste talar, por cima da batina, eles colocam a sobrepeliz, que parece uma alva, só que ela nunca deve ser utilizada no lugar da alva. Então quando o padre vai se paramentar para celebrar a missa, ele não pode substituir a alva pela sobrepeliz. A sobrepeliz é só para ofícios litúrgicos, atos litúrgicos dos sacerdotes dentro da missa, mas sem celebrar. Ou seja, se eles estiverem assistindo, ou ajudando, ou cerimoniando uma missa de ordenação, por exemplo, ou ajudando na distribuição da Sagrada Comunhão. Então, eles utilizam a sobrepeliz por cima da batina ou da veste talar deles, com a estola da cor apropriada do tempo litúrgico. Existe também a roquete, que é uma veste muito parecida com a sobrepeliz, só que ela tem a manga apertada. É uma veste que não é propriamente litúrgica, ela faz parte do que a gente chama de vestes corais, utilizada por bispos e cardeais e até por alguns padres. Vou fazer um vídeo específico para explicar o que são essas vestes corais e em que momentos elas são utilizadas. O 11º paramento é o velmeral, que é um tecido quadrado que parece muito com a estola, que é utilizado sobre os ombros, também é chamado de véu de ombros, onde tem dois bolsos que o sacerdote coloca a mão para segurar a Eucaristia ou para segurar um vaso que esteja com a Eucaristia dentro. Esse velmeral também pode ser utilizado em outros momentos para segurar relíquias ou segurar outros objetos que não precisem ter o contato direto com a mão do sacerdote, precisam ser segurados com algum tecido, e esse tecido é o velmeral ou véu de ombros. Existe também outra versão do velmeral, que é as vimpas, que são utilizadas por acólitos, coroinhas ou qualquer pessoa que serve ao altar para segurar as insígnias episcopais, que são a mitra e o báculo. Então é um véu também, que parece uma estola, com dois bolsos para segurar tanto a mitra quanto o báculo. Não devem ser substituídos por outros tecidos que se acham na igreja, deve ser algo feito especificamente para esse fim. O 13º é o palio, que é uma faixa de tecido em forma de Y, que inicialmente era usada só pelo Papa, mas depois se estendeu a todos os metropolitas e primazes. Essa faixa ela é imposta pelo Sumo Pontífice nos primazes, nos arcebispos, no dia 29 de julho, na festa de São Pedro.
Porém, o Papa Francisco fez uma pequena modificação. No dia 29 ela só entregue a esses bispos e cardeais, e elas são impostas nas suas próprias dioceses pelo núncio local, para que as pessoas, o povo possa ver também essa imposição do palio. Existe uma versão oriental dele, né? Eu vou fazer um vídeo sobre as vestes orientais, os ritos orientais, mas existe uma versão oriental que é o homofório, que é muito parecido, só que é uma faixa muito mais larga, e o Papa Bento XVI utilizava sempre nas missas, mesmo no rito romano, esse palio que é muito mais parecido com o homofório, que fazia essa ligação entre os dois ritos, e isso era realmente muito bonito. Temos também o gremial, que é um pequeno avental, né? O próprio nome gremial significa avental, que é utilizado pelos sacerdotes geralmente na missa de lava-pés, onde eles colocam por cima das vestes que estão utilizando, até por cima da própria casula, para lavar o pé das pessoas escolhidas para a missa de lava-pés. Esse também pode ser utilizado por bispos em missas que provavelmente possam cair alguma coisa neles. Então, os bispos que ainda estão enfermos e precisam distribuir as cinzas sentados podem utilizar o gremial, ou o bispo que vai ungir um altar, né? Em qualquer situação que o bispo puder sujar as suas vestes, ele pode utilizar o gremial como esse avental litúrgico, utilizado especificamente para essas funções. E por último, a tunicella, que é muito parecido com a dalmática. A diferença é que as hastes são verticais e não horizontais nela, e é utilizado muito mais no rito romano, na forma extraordinária. Na forma ordinária ela foi substituída e hoje não se utiliza mais. Porém, na forma extraordinária era utilizado por baixo da casula. Então essas foram as vestes litúrgicas mais usadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, de compartilhar e de comentar o que você achou interessante ou alguma dúvida que você tenha. Vamos fazer outros vídeos sobre vestes litúrgicas. Não esquece também de ativar o sininho, porque senão não chega a notificação para você quando eu postar vídeos novos. Muito obrigado, tchau!